E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar a respeito de movimentos do planeta, que é uma continuação ao estudo da parte da geografia física de cartografia. Inicialmente nós estudamos a respeito de mapa, os elementos fundamentais de um mapa, fizemos exercício a respeito sobretudo de escala. E para entender um assunto posterior que vai ser fuso horário, é necessário antes entender os chamados movimentos do planeta. A Terra realiza dois movimentos principais, o movimento de rotação e o movimento de translação. Existem outros movimentos que são realizados pela Terra, como por exemplo o movimento de nutação e o movimento de precessão. Porém, esses outros dois movimentos são praticamente quase que nulo a cobrança em vestibular, diferentemente do movimento de rotação e do movimento de translação. O movimento de rotação realizado pela Terra corresponde ao movimento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento ele ocorre de oeste para leste e tem uma duração de aproximadamente 24 horas ou um dia. Esse movimento ele é responsável pelo surgimento dos dias e das noites, ou seja, enquanto existe a incidência dos raios solares sobre uma parte do planeta, essa mesma incidência dos raios solares não acontece para outra parte. Portanto, esse movimento de rotação é responsável pela incidência dos dias e das noites. É interessante falar que não é o Sol que está girando. Apesar de ser usual o termo em que o Sol nasce a leste e se põe a oeste, mas essa não é a informação totalmente correta. Na verdade, existe um movimento aparente do Sol. Nós temos a percepção que é o Sol que está em movimento, mas na verdade é a Terra que está girando de oeste para leste e nós não conseguimos perceber esse fato. O outro movimento que é realizado pela Terra é o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento em que a Terra realiza em torno do Sol. Esse movimento dura 365 dias e 6 horas, o equivalente a um ano. Só que essas 6 horas, elas não são colocadas em nosso calendário, mas sim, essas 6 horas elas são contabilizadas e em um intervalo de a cada 4 anos origina-se o ano bissexto, ou seja, é um ano que apresenta 366 dias. O ano bissexto apresenta um dia a mais no dia 29 de fevereiro. O movimento de translação é responsável pelo aparecimento das estações do ano. Visto que nós temos que levar em consideração que a Terra possui uma inclinação de aproximadamente 23 graus e meio em relação aos raios solares. Levando em consideração essa inclinação da Terra e o seu movimento em torno do Sol, esse fato propicia o surgimento das estações do ano. Isso porque existe um momento em que a Terra se afasta mais do Sol, um momento chamado de afélio. Nesse maior afastamento da Terra em relação ao Sol, levando em consideração a sua inclinação, existe uma maior incidência dos raios solares sobre um dos trópicos, ou sobre o Trópico de Capricórnio, ou sobre o Trópico de Câncer. A esse fenômeno dá o nome de solstício. Solstício compreende um fenômeno onde existe a maior incidência dos raios solares sobre um dos trópicos e, portanto, dias e noites serão diferentes. Quando a maior incidência dos raios solares acontecer sobre o Trópico de Capricórnio, é sinal que está existindo ali o solstício de verão para o hemisfério sul e o contrário, ou seja, solstício de inverno para o hemisfério norte. Quando a Terra continua o seu movimento, vai existir um momento em que a Terra está mais próxima do Sol. Esse momento em que a Terra está mais próxima do Sol é denominado de periélio. Nesse momento, a incidência dos raios solares devido à maior proximidade da Terra e Sol acontece mais sobre a parte central, ou seja, sobre a linha do Equador. Esse período é denominado de equinócio. O equinócio corresponde ao período que tem a maior incidência dos raios solares sobre a linha do Equador, a linha equatorial, e, portanto, existe uma mesma distribuição dos raios solares tanto para o norte quanto para o sul. Dessa maneira, enquanto for equinócio de primavera no hemisfério norte, será equinócio de outono no hemisfério sul, e vice-versa.
tanto o equinócio quanto o solstício, existe a correspondência inversa para o outro hemisfério. Então, pessoal, nós temos aqui os dois movimentos principais que são realizados pela Terra, movimento de rotação e movimento de translação. Lembrando que o movimento de rotação é responsável por originar os dias e as noites, e o movimento de translação é responsável por originar as estações do ano. Ok? Até a próxima!